Imagina a cena, o estádio mais pesado do planeta, luz, câmera, hino, tudo brilhando, e no meio do palco, um cara que nasceu pra encantar. Só que, pra muita gente na arquibancada, ele não é um ser humano completo, ele é função, ele é entretenimento, ele é um palhaço, e aí é que mora o paradoxo. O palhaço é o cara que faz o show, mas apanha calado pra manter o público confortável. Só que o Vinícius Júnior não nasceu pra ser confortável, ele virou, ao mesmo tempo, o jogador que decide Champions, e o rosto mais visado quando o futebol mostra a parte mais nojenta do espetáculo. Porque se tem uma coisa que o Vinícius fez, foi entregar. Não é opinião, é decisão com taça na mão. Em 2022, ele marca o gol do título na final contra o Liverpool. Em 2024, ele marca de novo em final, agora contra o Borussia Dortmund, e o Real Madrid levanta outra Champions. Pensa comigo, tem jogador que vira ídolo por highlights. O Vini virou por momento definitivo. O tipo de gol que você não apaga. O tipo de gol que vira, quando eu era criança, eu vi isso ao vivo. Só que, mesmo assim, ele continua tendo que provar que merece existir em paz. E antes de alguém tentar reduzir isso a mimimi, provocação, jogo de futebol, não é. Racismo não é rivalidade. Racismo é crime. E o Vinícius coleciona episódios que nenhum atleta deveria colecionar. Em 2024, por exemplo, 3 torcedores do Valência foram condenados à prisão e banidos de estádios por abuso racista contra ele. Um marco importante porque o futebol europeu sempre foi ótimo em prometer e lento em punir. Em 2025, houve condenação ligada a ameaças e a um episódio de intimidação com uma efígie do jogador. De novo, isso não é zoeira, isso é violência simbólica. E aí você entende a tese do vídeo. O Vinícius virou um personagem estranho dentro do próprio mito do Real Madrid. Ele é a estrela, mas também é o alvo. Agora entra a parte que dói mais, porque ela é bem humana, a fase ruim. O Real Madrid é aquele clube que te abraça enquanto você tá entregando e te julga como se você fosse descartável quando o jogo vira contra você. É a lógica do Deus ou nada. E segundo análises recentes da própria temporada, o Vini chegou a viver um período em que ficou indo e voltando do time, com questionamentos sobre o futuro e até um recorte de meses sem marcar. Aquela fase em que tudo parece pesado. A bola não entra, a torcida cobra, a confiança balança. Aí você soma isso com um treinador novo tentando impor ideia, encaixe, sistema, e a coisa vira choque. E aqui eu vou ser muito direto. Quando o time vence, todo mundo é família. Quando o time tropeça, começa o tribunal. No começo de 2026, o Real Madrid rompeu com o Xabi Alonso e anunciou Álvaro Arbeloa como novo técnico do time principal. Mudou o comando, muda o clima, muda o jeito do jogador respirar em campo. E o mais curioso é isso, não é que o talento aparece do nada. O talento sempre esteve ali, só que futebol também é contexto. Um ajuste tático pode ser a diferença entre ele tá mal e ele tá preso. Sob o Arbeloa, o Vinícius volta a ser o Vinícius, mais solto, mais vertical, mais decisivo. E isso não é só sensação. O próprio noticiário dessa fase já tratou dessa virada como um Vini mais livre e mais determinante de novo. Só que, enquanto a bola volta a obedecer, o mundo continua não obedecendo. Porque a luta do Vinícius não é só contra lateral e zagueiro, é contra a gente. E aí a gente chega no episódio que deixa tudo ainda mais surreal. O Benfica, na Champions, numa eliminatória que já era grande por si só, o jogo virou cenário de mais uma denúncia. Houve acusação de injúria racial direcionada ao Vinícius durante a partida, com paralisação e acionamento do protocolo antirracismo, e a UEFA abriu investigação, inclusive com suspensão provisória do jogador do Benfica, Gianluca Prestiani, enquanto o caso é apurado. E repara no detalhe que parece pequeno, mas diz muito. O episódio envolve aquele gesto de falar com a boca coberta, justamente o tipo de coisa que torna a prova mais difícil e o debate mais sujo. Tanto que já surgiu discussão, no entorno do caso, sobre medidas para coibir esse tipo de abordagem em campo. O que era para ser só futebol, virou de novo aquela sensação. Cara, até aqui... E aí vem o trecho mais perturbador de todos. No jogo seguinte, no Bernabéu, um torcedor do próprio Real Madrid foi filmado fazendo saudação nazista e acabou sendo identificado e expulso, com o clube iniciando o procedimento para expulsão/banimento. Pensa no absurdo simbólico. O Vinícius sofre racismo, o caso toma o mundo, e ainda assim existe gente, dentro da casa do Real Madrid, achando que pode brincar com sinal de ideologia genocida como se fosse provocação. Isso não é só insensibilidade, isso é a prova de que tem gente que não entendeu nada, e nem quer entender. Então, vamos falar do palhaço. O palhaço aqui não é o Vinícius como um insulto barato, é o
papel que empurram para ele. Entrete, decide, ganha, mas fica quieto. Quando ele apanha e denuncia, incomoda. Quando ele reage, exagera. Quando ele insiste, estraga o jogo. Quando ele cai de rendimento, vira vaiado. Quando ele volta a decidir, vira fundamental de novo. Amor condicional, idolatria de conveniência. Um clube e uma torcida gigantescos, mas parte dessa relação ainda trata o jogador como se fosse produto. E o racismo piora tudo, porque ele coloca o Vinícius num lugar desumano. Ou ele aguenta calado e continua correndo, ou ele para e vira o problema. E é por isso que o título Um Palhaço Guerreiro faz sentido. Porque o guerreiro aqui é o cara que decide final de Champions. E mesmo assim precisa entrar em campo sabendo que pode ter uma humilhação gratuita, vindo de arquibancada, de rival e às vezes do próprio ambiente que deveria protegê-lo. Guerreiro é o cara que, em vez de aceitar o roteiro de abaixa a cabeça e joga, escolhe bater de frente com o que é errado e continuar jogando em alto nível. Ele não tá lutando para ser simpático, ele tá lutando para ser tratado como gente. E agora vem a pergunta que fecha esse vídeo, e eu quero que você leve a sério. O futebol quer mesmo vencer o racismo? Ou só quer que o Vinícius pare de falar dele? Porque punir um caso aqui e outro ali é importante. Mas enquanto a cultura for deixa pra lá, enquanto a reação padrão for pedir calma pra vítima, enquanto tiver gente relativizando, o recado pro racista continua sendo: tenta de novo, vai que passa. E o recado pro Vinícius continua sendo: faz o show, palhaço. Só que tem um problema: o Vinícius não é palhaço de ninguém. Ele é um jogador histórico, com gol em final, com Champions na mão, com protagonismo real. E ele é também um símbolo de uma briga que o futebol sempre tentou empurrar para o canto do campo. E talvez seja isso que incomoda tanto, porque ele não aceita ser só a máscara sorrindo no picadeiro. Ele lembra que existe dor ali dentro. Então, quando você vê o Vinícius driblando, provocando, sorrindo, tenta enxergar a camada de baixo. Não é só espetáculo, é resistência. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. O futebol europeu está evoluindo de verdade contra o racismo ou só está aprendendo a esconder melhor?